Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do Mengão. A Aeroflá programado mais uma vez aquela festa maravilhosa da nação, como de costume. Viagem pro Mengão sábado, partida muito importante. O Flamengo pode ser o primeiro tetracampeão da Copa Conmebol Libertadores, o campeonato mais importante do nosso continente. A situação na linha amarela, né, no Complexo da Maré, que você disse, o Rio de Janeiro, como sempre, resumo do Brasil. De um lado, uma criança morta, uma tragédia, uma criança morta numa escola, baleada numa operação, e só baleada, perdão, só baleada. Só não, baleada. E do outro, coladinho, as pessoas comemorando a iminência de um título brasileiro e celebrando o time mais popular do Brasil e viajando para Lima. Então, o Rio de Janeiro como reflexo do Brasil, né? No mesmo lugar, a celebração pela alegria do futebol e mais uma tragédia que a gente tem nessa quarta-feira. Perdão pela informação incorreta que eu passei há pouco, tá? E não é só baleada, né? Uma criança baleada na escola. Ô Vini, o Seleção de hoje traz o Henrique Fernandes, o Alexandre Losetti, a Renata Mendonça. A gente vai mergulhar nessas últimas 5 rodadas em que houve uma grande reviravolta no campeonato. Antes dessas partidas, o Palmeiras tinha 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais do que o então segundo colocado. Passadas essas 5 rodadas, a gente vê o Flamengo recuperar a dianteira. O Flamengo somou 10 pontos em 5 jogos, o Palmeiras somou 2. E essa diferença agora encaminha o título para o Flamengo. Vamos repercutir e analisar desde o primeiro jogo dela até o último, que foi ontem, o empate do Flamengo em Belo Horizonte, a derrota do Palmeiras em Porto Alegre, e projetar o que pode acontecer nessa final da Libertadores. O Seleção começa logo depois do intervalo, a gente espera vocês. O Flamengo é 96% campeão brasileiro. É o cálculo do Gato Mestre. O título está encaminhado depois dos jogos de ontem e o Seleção de hoje repercute os jogos de ontem e já projeta a final da Libertadores. Inclusive, hoje a gente mostra ao vivo o embarque do Flamengo para Lima. Seleção de hoje recebe Henrique Fernandes, Alexandre Losetti e Renata Mendonça. Boa tarde, Renata, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Rizek. Boa tarde para você, para os meus amigos Losetti, Henrique, todo mundo que está nos acompanhando. Voltando de férias aqui, já no clima de reta final de Brasileirão. E eu queria dizer, Rizek, que apesar do que o nosso grande treinador, Abel Ferreira, que a gente vê fazendo um excelente trabalho no Brasil há bastante tempo, apesar do que ele disse ontem, né, na coletiva de imprensa, acho que ele sabe que o campeonato não foi perdido por conta de problemas de arbitragem, né? Acho que foi uma coletiva muito infeliz do treinador, que vai disputar mais uma final de Libertadores, num feito incrível, 3 finais de Libertadores com o comando dele, né, do Palmeiras. Acho que aliás, 3 não, são 2, né? 2 ganhou em 2020 e 2021. Não, 3 finais, é isso. 3 finais. Essa é a terceira exatamente, final. Isso. Perdendo até as contas de tantas finais que ele chegou. Então, assim, é um feito impressionante tudo que ele tem conquistado com o Palmeiras. Agora, chegar na coletiva ontem e dizer que vocês sabem o que aconteceu depois daquele São Paulo e Palmeiras, assim, realmente você querer manchar um campeonato que não está sendo, apesar de muitos erros de arbitragem, não está sendo definido por causa disso. O Palmeiras, se fosse campeão, como ainda pode ser, né, pouco provável, mas ainda pode ser, se o Palmeiras for campeão, não vai ser por conta de erros de arbitragem que o favoreceram, assim como se o Flamengo for campeão e o Palmeiras perder o título, não vai ser por conta de erros de arbitragem. Esse campeonato está sendo muito bem disputado dentro de campo, nível altíssimo dos jogos, a pontuação mostra isso, é uma pontuação altíssima para essa quantidade, né, para essa altura do campeonato, e ele está sendo definido no campo. Os erros de arbitragem são um problema, sim, a gente precisa tratar, é um paralelo. Agora, você queria dizer que o Palmeiras conquistou 2 pontos em 15 nas últimas rodadas por causa de erro de arbitragem, é você realmente querer desviar o foco do problema que está aparecendo dentro de campo. Então, acho que só isso, para começar. Quando ele diz que muita coisa mudou depois daquele São Paulo 2, Palmeiras 3, ele tem razão, muita coisa mudou mesmo. O Palmeiras parou de jogar bola. Chegou a ficar 5 horas, mais de 5 horas, sem marcar um gol. Os últimos 5 jogos do Palmeiras são derrota para o Mirassol fora de casa, dominado pelo Mirassol. Depois, destroçado pela data FIFA,
empata com o Santos. Não, perde para o Santos. Perde do Santos, empata com o Vitória, empata com o Fluminense e perde do Grêmio. E nesses jogos, só em um deles, o Palmeiras criou mais chance de gol do que o adversário. Foi contra o Vitória. Em todos os outros, o adversário teve mais posse, mais finalização. Foi isso que aconteceu. E se quiser falar de erro de arbitragem, a gente pode lembrar que, por exemplo, depois daquele São Paulo e Palmeiras, houve um pênalti claríssimo não marcado a favor do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã, fato. Para mim, um pênalti claríssimo não marcado contra o Santos na Vila Belmiro, fato. Como também houve a não expulsão do Gustavo Gomes, claríssima contra o Cruzeiro. Uma semana depois do jogo do Flamengo. Claríssima uma semana contra depois. o Cruzeiro. Como também houve um pênalti, na minha opinião, claríssimo não marcado a favor do Flamengo, que também poderia ter mudado a história do Fla-Flu. Então, assim, erros de arbitragem acontecem para todos os lados. Eu não vou aqui fazer um ranking de quem foi mais ou menos, porque eu acho isso impossível de fazer. A arbitragem brasileira é ruim e, por causa disso, ela vira uma muleta para você colocar nela a culpa dos seus próprios fracassos, que claramente é o caso do Palmeiras nesse momento. Losetti, boa tarde ao senhor. Bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Risa, Rê, Henrique. Prazer estar com vocês. Antes de debater as razões de cada um do porquê eles fizeram isso, se estavam corretos, se não, se podiam ter feito diferente ou não, a minha única lamentação, e isso não tem absolutamente nada a ver com o resultado nem dos jogos e nem do campeonato, porque qualquer que seja o campeão será um campeão justo, será um campeão com mérito. E nós chegamos a 2 rodadas, faltando com 3 times. Você ainda está, qualquer que seja o campeão, ou você está nessa vibe aqui que a taça está na mão do Flamengo? Não, a vibe a taça está na mão do Flamengo. O Flamengo tem muito mais chances do que o Palmeiras e do que o Cruzeiro. O Flamengo foi até aqui o melhor time do campeonato, será um campeão com mérito. Mas por que eu acho que esse é um campeonato especial? Porque o desempenho, a campanha, a qualidade do jogo mostrada pelos 3 primeiros colocados, e eu só estou parando no terceiro porque são os 3 que matematicamente ainda têm chance de título, mas que são os 3 times melhores mesmo do campeonato, vão valorizar muito o título do Flamengo, ou se fosse do Palmeiras, ou se fosse do Cruzeiro. Porque para ganhar esse campeonato, o time precisou fazer muita coisa. Precisou bater adversários duríssimos, fortíssimos. Então, o Flamengo provavelmente vai chegar lá e vai ter esse ponto ainda maior na história da sua conquista. Mas, por outro lado, e aí o ataque é, de novo, ao problema estrutural do futebol brasileiro. É horrível que nesta semana, onde se decide o título brasileiro e onde se decide o título da Libertadores, os treinadores estejam obrigados a fazer esse tipo de escolha, a tomar esse tipo de decisão. Ou de poupar 11 titulares, ou de deixar no banco o seu melhor jogador, o melhor jogador do campeonato, o Arrascaeta. Então, não cabe na minha cabeça que numa rodada que pode decidir o título, o Palmeiras comece com 11 titulares fora e o Flamengo comece sem os seus principais jogadores e sem o craque do campeonato no time titular. Isso não pode mais acontecer. Isso é uma sabotagem do nosso produto. O produto que a gente trabalha, o produto que a gente defende. Então, a gente tem que falar sempre que isso acontece, que isso não pode acontecer. Isso não tem nada a ver com o fato de que o Flamengo muito provavelmente vai ser campeão e que o Palmeiras e o Cruzeiro valorizam muito essa conquista. A conta do Palmeiras e do Cruzeiro nesse momento é exatamente a mesma. Vencer todos os jogos que faltam e torcer para que o Flamengo some apenas 1 ponto, ou nenhum, claro, nos jogos contra Ceará e Mirassol. Com o adendo de que, se isso acontecer, o campeão será o Cruzeiro e não o Palmeiras, porque o Cruzeiro, por pontos perdidos, está na frente agora. Nesse sentido, tanto fez para o Cruzeiro, que tem... É muito difícil, né? Mas ainda tem chance matemática. Tanto fez o ponto conquistado pelo Flamengo ontem. O Flamengo perdendo ou empatando ontem, a situação do Cruzeiro permaneceria a mesma. É ganhar todos os jogos e torcer para que o Flamengo, nos 2 que lhe restam, some apenas 1 ponto. Né? Contra o Ceará em casa, na próxima semana, ou contra o Mirassol fora de casa. Henrique Fernandes, bem-vindo à Seleção, boa tarde. Boa tarde. E assim, o campeonato ano após ano nos apresenta a lição de que você tem que sempre contar com a possibilidade de um rival direto, mesmo que seja um time muito forte, perca pontos que muitas vezes não se espera. Eu particularmente não esperava o Flamengo perdendo ponto ontem. Até achava que o campeonato poderia não acabar, mas com um resultado de pontuação do Palmeiras em Porto Alegre, por mais que o Grêmio melhore dentro do campeonato, porque pegava um Atlético esfacelado pelo final da Sul-Americana, com problemas físicos muito claros. São Paulo chega ao estádio falando sobre a gestão física que teria que fazer com os jogadores, 120 minutos, num calor muito forte em Assunção, e a decepção de ter perdido nos pênaltis a final. E o Atlético, com muita luta, consegue nivelar o jogo, quase tira 3 pontos do Flamengo, tira 2 no final das contas, né? Por isso eu acho que
A gente, quando for analisar o desfecho da temporada, e vai passar, claro, pelo jogo de sábado, a gente tem que perceber muito claramente que 2 treinadores com elencos fortes, com as mesmas ambições, tomaram decisões diferentes nessa rodada pré-Libertadores, pré-final da Libertadores. Se a gente analisa historicamente, vários treinadores tomaram várias decisões diferentes ao longo das finais. E desde 2020, a gente sempre tem a final 4 dias antes. 4 dias antes, um jogo do Brasileiro da final. A última vez que foram 6 dias foi em 2019. O Flamengo joga, 6 dias depois joga a final. Então, assim, sempre com essa dúvida pairando os diferentes treinadores. E joga em 2019 com o título brasileiro que não era muito matemático, mas completamente encaminhado. Então, ele que ganha no avião, né? Exato, voltando na do volta. jogo. Então, assim, em 19 ele não teve obrigação de jogar na semana da Libertadores uma partida à vera como nessa semana tiveram que fazer Flamengo e Palmeiras e no ano passado, principalmente, o Botafogo. Eu ia citar exatamente isso, Zé, que dos treinadores que foram colocados nessa situação, só 3 chegaram ao jogo antes da final da Libertadores brigando efetivamente pelo título brasileiro. O Botafogo no ano passado, Palmeiras e Flamengo esse ano. E os 3 treinadores que tomaram essa decisão tomaram decisões distintas. O Botafogo, força máxima, o Flamengo, meio do caminho, e se a gente for analisar quem jogou ontem, para mim, só 3 caras que vão jogar a final não jogaram, não entraram em campo efetivamente. E o Palmeiras, só 2 dos caras que eu acho que vão jogar a final, pelo menos a sensação que a gente tem, jogaram ali 10 minutos do jogo. Andreas e Alan. Então, quando tudo passar, a gente vai ter que analisar também a tomada de decisão do treinador. Acho que o Palmeiras, para mim, falei isso ontem no Tá Na Área, antes do jogo, se equivocou em pensar que o campeonato estava mais encaminhado do que de fato está. Agora está mais ainda, porque o time dele permitiu que o Flamengo abrisse mais um pontinho. Mas se ele tivesse vencido o jogo de ontem, acho que no segundo tempo faltou qualidade de jogador à disposição para virar um cenário que depois do intervalo era ruim. Se ele vence o jogo, ele estava a 2 pontos. Com o Flamengo ainda pegando um Mirassol, um dos melhores times do campeonato na última rodada. Então eu acho que tem uma lição também na tomada de decisão do Abel. A gente pode discutir amplamente, ele tem razões para ter feito o que fez. Mas eu acho que o campeonato esse ano apresentou mais uma lição de um treinador que a gente admira, que a gente sabe que acerta muito mais do que erra, mas eventualmente erra também. Vamos debater se ele errou ou acertou e já lança uma pimentinha nesse sentido. Os titulares estavam, havia 4 jogos sem vitória. Então, assim, os titulares terem jogado ontem, se tivessem, também não é nenhuma garantia de que eles teriam vencido o jogo. A única garantia é que eles teriam se desgastado. Mas vamos debater. Antes, a gente vai ao vivo ao Ninho do Urubu, casa do Flamengo, onde está o repórter Ricardo Lai. Lai, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde a todos. Os jogadores do Flamengo chegaram aqui no Ninho do Urubu 12h30, né? Chegaram para almoçar. Lembrando que eles desembarcaram no Rio às 3 horas da madrugada, depois do jogo em Belo Horizonte ontem à noite, e foram liberados para dormir em casa, né? Ficar com a família essas últimas horas antes da viagem. Havia no planejamento inicial um treinamento marcado para as 10h30 da manhã, o que não aconteceu. O Flamengo mudou esse planejamento. E a previsão de saída da delegação aqui do Ninho do Urubu em direção ao aeroporto do Galeão, a previsão está mantida para as 2 horas da tarde. Porque houve há pouco, né, ainda está tendo um tiroteio na Vila do João, que é no Complexo da Maré, aqui no Rio, e fica ao lado ali da linha amarela, né? A linha amarela é uma das vias desse trajeto da delegação do Flamengo em direção ao aeroporto, mas a segurança está reforçada desde cedo, o policiamento. Então, a gente teve há pouco, a gente apurou com o Flamengo e o planejamento está mantido. Então, 2 horas da tarde, a delegação sairá daqui e a gente vai mostrar para vocês o clima aqui no Ninho do Urubu. O repórter cinematográfico Vando Silva vai mostrar que os torcedores estão do outro lado da via, aqui em frente ao Ninho do Urubu. A gente vai até ver os torcedores atravessando aqui na faixa de segurança, né, André Rizek? Aproveitando que não tem carro, para saber dessa expectativa aí do torcedor do Flamengo para o jogo de sábado. Campeão sábado contra o Palmeiras. 3-0 Mengão, esquece. 3-0 Mengão. Arrascaeta é brabo, Arrascaeta vai acabar com tudo. É importante dar esse apoio aí para os jogadores do Flamengo, pro elenco. É claro, né, pra ele voltar com o teto, ser o primeiro carioca, né, ser tetra, e no Brasil também. Só que a parada toda, não é só isso não, é a revanche. A gente queria essa revanche, tava com gostinho de revanche. Tinha que ser o Palmeiras. Vamos pegar, isso é Flamengo, rapaziada, vamos pra cima. Vem cá, poderia ter sido campeão brasileiro ontem, né? Achou melhor dar uma segurada aí? Não, melhor não foi, né? A gente tava na torcida pra já ganhar ontem, pro time ficar livre logo, relaxado pra final. Mas a gente vai ganhar, vai dar Flamengo!
do Ninho do Urubu e começar o deslocamento até o aeroporto do Galeão. 5 horas a previsão do voo para Lima, no Peru. Obrigado, Lai. E assim que o Flamengo entrar no ônibus, a gente encara isso como um evento esportivo. Teremos uma transmissão comandada pelo Daniel Pereira, o Ramon e o PC Vasconcelos, com todo o trajeto do Flamengo. E como eu disse há pouco, na passagem do Taon, a zona oeste do Rio de Janeiro, para ser mais preciso, resumo do Brasil hoje. De um lado da linha amarela, Via Expressa, que corta a cidade, a alegria desses torcedores na iminência de mais um título brasileiro e apoiando o Flamengo, que vai buscar o tetra inédito da Libertadores. E do outro lado da linha amarela, uma criança baleada no Complexo da Maré, numa operação policial, resumo do Brasil. Henrique Fernandes, você queria debater a escalação, é agora. O Flamengo colocou em campo esse time titular aqui para encarar o Galo em Belo Horizonte. Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira. Ele não tinha outros zagueiros para jogar. Então, Léo Pereira e Danilo era quem o Felipe tinha para escalar e Ayrton Lucas. Everton Araújo e Pulgar, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e o Wallace Ian. Esse foi o time titular. E eu vou mostrar quem que entrou durante o jogo. No intervalo, saiu o Wallace Ian e entrou o Bruno Henrique, que jogou 50 minutos, contando com os acréscimos. Aí, aliás, curioso que aos 7 minutos ele mexeu. Tirou o Carrascal, entrou o Arrascaeta, que jogou 43 minutos. Também saiu o Everton Araújo, entrou o Jorginho, que jogou os mesmos 43 minutos do Arrasca. Mais pra frente, com 22 do segundo tempo, saiu o Samuel Lino e entrou o Cebolinha, que jogou 28 minutos. E aos 28... saiu o Luiz Araújo e entrou o Plata, que não joga a final da Libertadores, está suspenso. O que você quer deduzir das escolhas do Felipe visando a final de sábado? Não, assim, só para ilustrar, inicialmente, como eu falei, acho que só 3 caras que vão jogar sábado não participaram do jogo, são os 2 laterais. Acho que ele vai trocar os 2 laterais, vai jogar o Varela, até porque o Royal não foi bem nessa partida e o Varela é o titular. O Alexandre vai jogar no lado esquerdo e eu acho que o Ortiz recupera a tempo. Diria que o Ayrton Lucas também não foi bem defensivamente. Também não foi bem. Eu acho que o Ortiz joga essa partida, assim, recupera a tempo para esse jogo. Então, rapaz, esses 3 volta para jogar esse jogo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sensação que eu tenho. Mas se não puder jogar também, o Danilo é um cara que tem menos minutagem. Você acha meio arriscado alguém que só não pra joga... dizer, o Felipe, na coletiva não de ontem, a do pós-jogo do fim de semana, ele falou que o Léo Ortiz estava sendo preparado para voltar esta semana. Né? Ele não deixou claro se seria no jogo do de Racing ontem. Também, Rê. Mas assim, obviamente, eu acho que a ideia do Flamengo é deixar ele pronto para poder jogar no sábado. Se vai poder jogar como titular, eu acho que se ele estiver 100%, ele vai titular. Mas 100% sem ritmo de jogo, né? Mas mesmo assim, eu acho que é uma diferença muito grande. O problema também não é muscular. Até pro Danilo, vocês acham? Acho possível. É? Contra o Racing ele jogou, né? E ele também estava... Gozado que o treinador da seleção prefere convocar o Danilo que o Léo Ortiz. Mas aí eu acho que vem toda a bagagem do Danilo de Copa. Não, o Léo Ortiz é o titular, mas o treinador do Brasil... dessa última vez. Mas ele tem preferido chamar o Danilo. Na seleção, Danilo sempre como lateral, né? Ali na disputa da zaga. Zagueiro. Não, mas o normal do Danilo... Zagueiro banco. A experiência do Danilo. Na verdade, a gente não sabe porque ele mal joga, né? Quando precisa de alguém na posição. Porque os zagueiros dele não Mas o Ancelotti definido. está colocando um líder. Eu acho também. Mas assim, ó, o Léo Ortiz está recuperado clinicamente. Você escala o Léo Ortiz. Você também? Vai jogar. Você 100%. também? Sim. Se os médicos e preparadores físicos me falarem que tudo bem. Até porque ele não está há 6 meses. Então, mas ele não está 6 meses fora. E eu acho que para um jogador que chega nessa fase da temporada, que normalmente é o auge do jogador, né? Tipo, você se prepara a temporada toda para chegar nas finais. Cara, se ele estiver bem, ele vai pro jogo. E outra, a diferença que ele faz, e não é dizendo que a qualidade técnica do Danilo é muito abaixo. A questão é que o Léo Ortiz te entrega uma saída de bola que nenhum dos outros zagueiros do Flamengo entregam. Né? A qualidade que ele tem de passe curto e longo, de enxergar o jogo dessa maneira, na construção, principalmente quando é pressionado, como é o caso, né, do jogo contra o Palmeiras, você imagina que o Flamengo vai ser muito pressionado, como foi, né, no Maracanã, por exemplo, aqui. Então, assim, ter um zagueiro com esse nível de qualidade de bola é outra coisa. Mas é que o último jogo dele foi contra o Palmeiras, certo?
Foi o último jogo do Léo Não, Ortiz. que joga contra o Racing. Contra o Racing. De brasileiro foi o Palmeiras. Faz um mês. Que era um jogo que eu achava que ele ia ficar fora e ele jogou. Eu não acho que faz, assim, principalmente nesse nível de competitividade. Se ele tivesse há 2, 3, 4 meses fora, mas assim, um mês... E tornozelo também, né? Tornozelo você consegue E tô opinando pelo Danilo, preparar o cara para jogar. Porque o Danilo ontem, inclusive, foi peça fundamental no resultado. E acho que é um jogador que você coloca em campo e está seguro. Mas essa escolha a gente vai saber mesmo no sábado. Mais fácil debater o jogo de ontem. Mesmo com o time alternativo, o Flamengo jogou melhor que o Galo, certo? Principalmente no segundo tempo. Primeiro, eu até acho que o Atlético conseguiu se defender de boa forma, ofereceu pouca chance clara ao Flamengo, embora tenha tido uma muito clara com o Samuel Lino, uma batida também do Wallace Yan, que é, para mim, a escolha mais contestável das que o Felipe fez ontem. Imaginava o Plata jogando 90 minutos esse jogo, por estar fora da final. E ele aposta no Wallace Yan numa posição que não é a dele. E eu acho que o Atlético conseguiu usar principalmente lado de campo para escapar bem no jogo. Defesa. Será que o ele não Everton quis... fez uma partidaça. Não, para mim, melhor em campo. Será que ele também não quis testar o Wallace Yan porque é a alternativa que ele tem para o Bruno Henrique no sábado, dar ritmo para o garoto, não dar é a primeira confiança? Vez que ele coloca o Wallace Yan como centroavante, né? Já houve outra partida, agora de cabeça não me vem a memória, mas já houve um jogo em que o Wallace Yan foi centroavante, pela carência que o Flamengo tem na posição, né? Por não ter o Pedro, pelo Juninho ter se mostrado um jogador de outra característica, de outro tipo de exigência. Ele aparentemente descartou, né? Eu achei que ele ia botar o Plata ontem. Para jogar 90, né? Tá à disposição. Eu tô especulando, tá? Que ele pode ter... Aí o gol do Bernard, né? Eu tô especulando que ele pode ter utilizado o Wallace Yan, pensando também em dar jogo pro garoto. Já que ele não tem o Pedro, não tem o Plata, ele quer botar as pessoas para jogar. Por exemplo, o Bruno Henrique precisa sair, não aguenta 90 minutos. O Wallace Yan é a opção que ele tem junto com o Juninho. É essa, mas assim... Tô deduzindo, né? Se a gente pensar que ele procura montar o time mais forte, olha esse gol incrível. Esse gol é incrível, incrível. Não estava fácil, mas é incrível. É incrível, a bola passa muito perto. Mas assim, pensando em montar o time mais forte para tentar ganhar do Atlético e cravar o título, o Plata talvez fosse a melhor opção pelo que mostrou na temporada. Mas o segundo tempo é todo do Flamengo. Aí, de fato, o Atlético acaba se jogando para trás. Eu acho até que era estratégico, o Atlético vencia por 1-0. Sabia que o segundo tempo seria de muito desgaste físico, principalmente. São Paulo usou basicamente o time que jogou a final da Sul-Americana. Ele só perdeu alguns caras, que o Rony, por exemplo, não se recuperou. Jogou só 45. O Igor Gomes estava suspenso, jogou o Alexander. Então, assim, ele fez poucas mudanças em relação ao time que jogou sábado e sabia que no segundo tempo ia ter uma queda física. A bola não foi agora. Mas, assim, o Flamengo teve muitos cruzamentos perigosos, né? Muitos. E o Galo estava contando com a sorte, né, cara? Com a sorte e com o Everson. Com o Everson, principalmente. Com a sorte e com o Everson, né? Excelente goleiro. Cara, excelente. Uma partidaça dele. Eu acho Desculpa aí que te interrompi. Eu acho o Everson um pouco debatido para a seleção. Vamos debater, concordo com você. Mas um detalhe lateral chegar até o fundo da área ali para fazer o cruzamento para trás. Então acho que tinha ali também uma questão estratégica. Pesou a área, já coloca essa bola... Consegue rodar o gol de novo? Consegue rodar? Que eu achei o movimento do Danilo calculado, assim, não foi um... Sim. Olha lá, ele não dá um balão para a área, né? É um toque delicado para a área, assim, né? Você pegar o lance que o Samuel Lino cabeceia e o Everson faz a defesa, o Pulgar mete essa mesma bola. É sempre uma bola passada, não é uma bola colocada na área de qualquer forma. E aí é o zagueiro que foi lateral a vida inteira, né? Ele está posicionado como um zagueiro que está o time inteiro instalado no campo de ataque, ele está por dentro, mas ele tem a qualidade, e não é qualquer lateral que faz isso também, né? Mas ele tem a qualidade, porque foi um grande lateral. E voltando no assunto da escalação, Rizek, a questão não é o Danilo. A questão é o Ortiz. É isso, né? exato. O Ortiz não vai jogar porque o Danilo não passa confiança ou porque o Danilo não é um grande jogador. O Léo Ortiz vai jogar porque ele era o grande zagueiro brasileiro. Vocês opinam que ele vai jogar, a gente vai saber sábado, né? Sim. Evidente, se ele jogar, não é por causa do Danilo, é porque a qualidade que ele tem é absurda. Eu só tô pensando nisso porque é um mês sem jogar. E como você tem um reserva que tem uma qualidade muito forte, muito alta, que é do Danilo, muita experiência, e fez grandes jogos ao longo do ano pelo Flamengo, eu estou deduzindo, opinando que ele vai de Danilo, mas a gente vai saber no sábado. A qualidade do Léo Ortiz é incontestável. Existe mais uma dúvida na frente também, na formação do Flamengo, que é acho que ele vai jogar com a Arrascaeta, 3 atacantes ou Carrascal. E eu acho que ele vai, um dos 3 pontas, Losetti, ele vai escolher para jogar. Eu fiquei com a sensação que vai ser o Cebolinha. Peraí, vamos escalar, já que você entrou nessa discussão, o Flamengo da final. Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandre. Jorginho Pulgar, acho que é pacífico. Sem dúvida. Arrascaeta, sem dúvida. Pacífico, Bruno Henrique, sem dúvida. Carrascal, eu imagino, e um ponta. Cebolinha. E são 3 caras. Ou Luiz Araújo.
Só que o Cebolinha... O Lino não fez um jogo ruim ontem. Eu acho que... Mas eu acho que o indício... Então, peraí, você acha que ele vai de Samuel Lino? Você acha que... Eu acho que não. Eu acho que ou ele vai de Luiz Araújo ou de Cebolinha, mais propício. Eu também acho. Mais o Cebolinha. Eu acho que ele vai no Cebolinha muito pelo que a gente viu ontem também. Porque o Lino joga 70 minutos, o Cebolinha entra pra jogar 25. E o a torcida pedindo, né? E o Cebolinha cresceu nos últimos 2 jogos. E ele fala, não na coletiva de ontem, na anterior, ele fala assim, foi muito importante pro Cebolinha ter sido... Gente, eu tô perdida nos jogos. Qual foi o jogo anterior mesmo? Bragantino. No final de semana. Bragantino. Foi um ótimo jogo do Flamengo. Ótimo. O Cebolinha vai muito bem. E na coletiva, o Felipe fala que ele foi muito importante para o Cebolinha ter conquistado essa vaga, porque contra o Bragantino ele é titular. E aí faziam alguns jogos que ele estava entrando, estava indo bem, o Lino estava oscilando, muita gente da torcida criticando, e no jogo contra o Bragantino o Cebolinha ganha a vaga de titular. E o Felipe fala na coletiva que ele conquistou essa vaga e que ele estava vendo o resultado disso, como o Cebolinha estava se entregando, tanto nos treinamentos quanto quando entrava em campo, e que merecia ter conquistado essa vaga. Isso no jogo contra o Bragantino. Na minha visão, isso me deu indício assim, bom, ganhou a vaga ali, não jogou agora porque está sendo poupado, assim como o Arrascaeta, como os jogadores que ele podia ali poupar por ter mais opções no elenco que dariam conta, ele deixou no banco para depois usar. Então, para mim, é um indício de que o Cebolinha seria titular. Eu não sei nem se o Felipe já está convicto do time que ele vai escalar sábado, ou se ele ainda vai tomar alguma decisão. Eu, dentro do que me é limitado, estou convicto que ele vai de Samuel Lino. Eu acho que o Lino é o jogador que ele menos preservou, acho não, isso é um fato, se você pegar a sequência, desde que ele estreou, ele só não entrou no jogo contra o Racing na Argentina, no resto, ou ele foi titular, e na maioria das vezes ele foi titular, ou ele entrou no segundo tempo. Ele tem uma sequência mais longa do que a dos outros jogadores, isso me parece uma consequência de uma observação, de um diagnóstico que fisicamente ele é um jogador privilegiado, até pelo biotipo que tem. É um jogador experiente, que vem de temporada europeia. É um jogador que foi ala no Atlético de Madrid, então se precisar defender o apoio do Kelvin, que é um lateral que apoia no Palmeiras o tempo inteiro, ele acho que tem mais condição do que o Cebolinha de fazer esse acompanhamento. É um jogador de ataque à área, com bola aérea boa, já fez gols assim, ontem quase fez um gol assim. Então, assim, para mim ele saiu para que a minutagem não excedesse um período. Agora, repito, a minha convicção é super limitada, porque as informações e o dia a dia, tudo é só o Felipe que vai ter. Dentro do meu limite, eu acho que ele vai de Lino, e aí eu tô com o Henrique, eu acho que ele vai com Carrascal, 4 meio-campistas, né? O Carrascal sendo um meia-ponta. Em alguns jogos ele faz isso, em outros jogos ele joga com 2 pontas de fato. Eu achei que o Carrascal nem foi muito bem, né? Jogando ali, fazendo o trabalho da Arrasca. Fica a missão para os setoristas do Flamengo tentarem antecipar essa escalação. Porque o jogo de ontem deu pistas, assim, né? Assim, pelo menos a gente está conseguindo compor um pouco mais o debate aqui, porque algumas coisas foram vistas, assim. Independentemente de quem jogue para complementar o ataque, todo mundo entrou em campo ontem. Todo mundo é bom. E todo mundo é bom. Qualquer escolha faz sentido. Não tem dúvida ruim nesse caso. E tem um tal de Bruno Henrique, que em jogo decisivo o negócio é com ele. E o mês de novembro do Bruno Henrique é um mês muito especial. Ele fez 2 gols contra o Sport, partida importante, em plena data FIFA. Fez um gol contra o Santos, fez mais um gol... Ele fez um gol contra o Sport fora da data FIFA e aí mais um gol no jogo atrasado contra o Sport que foi em data FIFA. E aí esse jogo contra o Sport, o primeiro que você falou, foi a ressurreição do Bruno Henrique. Exatamente. Ele vinha de fase ruim, aí nesse jogo ele vai muito bem. Exatamente. E de lei. Marcou contra o Bragantino e fez ontem o gol de empate contra o Galo. Ou seja, o Flamengo fez 6 jogos em novembro, o Bruno Henrique fez 6 gols. 6 jogos, 6 gols. Além de sofrer esse pênalti. Que não foi marcado. Acreditavelmente. Reta final, jogo decisivo, chama o Bruno Henrique. E o gol de ontem é muito importante. Ele pode não ter um peso, assim, um pontinho só não faz tanta diferença, assim, mas psicologicamente, cara, você sair do Brasil depois de empatar um jogo aos 47 do segundo tempo, abrindo mais um ponto de vantagem, é um gol gigante esse aí de ontem. E o gesto, né? Primeiro, como ele sobe bem. Né? O Bruno Henrique talvez seja o melhor cabeceador que não seja centroavante no futebol brasileiro. Porque ele tem o tempo de bola, ele tem a impulsão, a força, e ele consegue direcionar o cabeceio, né? Não é só cabecear.
E tirar a bola do Everson ontem era uma coisa especialmente difícil, né? Porque ele estava chegando em todas. E todos os cabeceios, assim, o Lino, por exemplo, teve duas parecidas, né? Na segunda trave também, só que ele sempre cabeceou nesse lado aqui. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo atualizações para vocês sobre o Mengão nesta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Então tá chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino. O Flamengo empatou, poderia até vencer o jogo de ontem. Jogou muito melhor do que o Atlético Mineiro, criando várias oportunidades, vários lances de perigo, mas o fundamental, o Flamengo conseguiu esse empate, ampliou sua vantagem, agora é de 5 pontos para o Palmeiras. E sábado, né, tem decisão mais importante do ano. O Mengão pode ser tetracampeão da Copa Conmebol Libertadores da América. Então peço a vocês que deixem seu like e se inscreva no nosso canal.